Fala aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Teoremas e nos próximos minutos falaremos sobre superfícies parametrizadas. Bacana pessoal, já tem uma aula aqui que eu falei sobre parametrização de curvas, né? Aqui é uma ideia muito parecida, os pensamentos na maioria dos momentos são análogos, só que agora, obviamente, estou falando de superfícies, enquanto lá eu falava de curvas. Lá era um elemento unidimensional, aqui um elemento bidimensional. E vamos ver o que essa diferença aí de dimensão vai trazer para essa nossa análise aí. Bacana? Legal. A motivação ou a aplicação, a comodidade é muito parecida com o que eu já falei lá quando eu comecei a aula sobre parametrização de curvas. Quando a gente chegar em teorema de Gauss, Stokes, quando eu começar a falar sobre integrais de superfícies, vai ser mais prático, muitas vezes, eu analisar essa superfície não na sua forma cartesiana, mas na sua forma parametrizada. Legal? Por isso que eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Essa parte da matemática é uma... Acho que toda matemática em suma é isso, mas essa parte exige muito treino, muita prática, fazer questões e tal. Mais do que isso, ter contato com casos diferentes para justamente ampliar seu ferramental aí na hora de fazer as questões e tal. Bacana. Vamos ver aqui então. O que eu tenho, quando eu parametrizo algo, é porque eu escrevo, nesse caso aqui de uma superfície. A superfície é formada por vários pontos. Eu poderia representar essa superfície de algumas formas diferentes. Eu poderia dar uma propriedade, as características dos pontos que formam essa superfície. Tenho uma esfera. Falo então que a esfera é o lugar geométrico formado por pontos que estão a uma mesma distância de um ponto fixo. Isso aí no R3, né? Claro. Olhando para o espaço. Bacana. Só falei e com o que eu falei você entendeu que eu estou falando de uma esfera. Legal. Poderia representar essa esfera aí através de uma equação cartesiana. Poderia colocar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a a ao quadrado. Uma esfera, centro na origem, raio igual a a. Topar com a fórmula dessa aí, tu sabe que é uma esfera. Legal. Uma outra forma de eu fazer isso aí é parametrizar. É escrever os pontos, as coordenadas dos pontos que formam essa superfície em função de um parâmetro. Legal? Nesse caso, como eu tenho superfícies, como agora eu estou analisando elementos bidimensionais, eu preciso de dois parâmetros. Isso aí, relação interessantíssima. Como eu já falei no começo, né? Quando eu tenho elementos unidimensionais, eu preciso de apenas um parâmetro. Na aula sobre parametrização de curvas, eu usei só um parâmetro. Usei o t em certos momentos lá, depois também usei o θ, um parâmetro só. Agora aqui, como eu tenho superfícies, como eu tenho duas dimensões, eu preciso de dois parâmetros. Bacana? Então, para parametrizar uma superfície, eu preciso de dois parâmetros. Não dá para parametrizar uma superfície apenas com um parâmetro. Legal. Então, para formalizar um pouquinho isso aí, olha o que eu tenho. Seja gama de D, domínio, um conjunto aberto aí. D em Rn, esse N sendo R2 ou sendo 2 ou 3, né, para ser o R2 ou o R3, de classe CK, ou seja, essa aplicação ela é suficientemente diferenciável. Eu posso derivar quantas vezes eu precisar. Bacana? Então, uma parametrização vai ser essa relaçãozinha que eu tenho aqui embaixo. Agora eu estou olhando a superfície, então eu preciso de dois parâmetros, chamei de U e V. Então, gama de U e V é igual a o x e o y, as coordenadas do ponto da minha superfície original, agora eu escrevo em função de parâmetros. No caso aqui, U e V. Bacana? Se for no R2, se for no R3, eu tenho as três coordenadas. Tá? Um desenho disso aí, uma forma mais geométrica de enxergar esse negócio, é que eu saio de um domínio UV e chego
no contradomínio XY, ou no R2, né? No contradomínio R3. E aí eu levantei uma ideia interessante, porque muita gente erra ou confunde isso, né? Repara, a superfície que eu tenho aqui embaixo também, elas não são os gráficos dessas parametrizações. Bacana? Eu tenho uma aplicação de um domínio qualquer no R2 ou no nosso R3. R2, nesse caso aqui, é o contradomínio. Os pontos que formam essa superfície eles formam junto aí a imagem dessa aplicação. Bacana? O domínio está aqui, ó, no UV. Os pontos que eu tenho correspondentes à superfície, que é parametrizada por essa relação aqui, essa superfície é a imagem, são os pontos formados ali. Dentro do meu contradomínio, eu tenho esses pontos. Esses pontos, logo, são imagem dessa aplicação. Legal? Às vezes tem essa confusãozinha aí. Bacana? Então, essa é a ideia inicial aí sobre parametrização. Falei, você vai escrever isso aí em função de parâmetros, muito útil, porque a derivada tem um significado, nesse caso aqui são derivadas parciais, tem um significado, o produto vetorial entre essas derivadas tem um significado, um negócio chamado gradiente tem um significado importante. Através daqui você tira outras ideias também importantíssimas que você vai aplicar em outros teoremas, por isso que é muito válida essa forma de representação aí de uma superfície. Bacana? Vou apagar aqui e escrever no quadro alguns exemplos de parametrização de superfícies. Legal, pessoal. Agora vamos ver aqui alguns exemplos. Ó, coloquei 3 exemplos, né? Plano, cilindro e uma esfera. 3 superfícies aí e como que eu faço para parametrizá-las. Vamos ver aqui. Já falei que para parametrizar eu vou precisar de 2 parâmetros, porque agora eu estou lidando com superfícies bidimensionais. Bacana. Temos aqui uma parte do plano, entende? Coloquei, ó, essas retas aqui são as interseções desse plano com o plano YZ, com o plano XY e com o plano XZ. Legal? Mas esse plano segue assim. Vai embora. Tem algumas maneiras de eu descobrir a equação cartesiana desse plano, né? Posso fazer isso substituindo na fórmula geral e fazendo um sistema, não é das formas mais práticas. Uma outra maneira é eu perceber que eu posso pegar 2 vetores aqui, ó. Você fala que esse ponto aqui é A, esse ponto aqui é B e esse ponto aqui é C. Posso pegar um vetor AB, o vetor AC e um ponto P aqui no plano, um ponto P, X, Y, Z. Posso fazer o produto misto, não é isso? Com os vetores, ó. AP, AB e AC. Como eles vão ser LD, né? vão estar no mesmo plano, isso tem que dar 0 nesse negócio. Fazendo isso aí, eu consigo descobrir qual é a equação cartesiana. Fazendo isso, a gente descobre que a equação correspondente a esse plano aqui, ó, é a equação 2x mais 2y mais z menos 4 igual a 0. Legal? Essa é a equação cartesiana desse plano aqui. Bacana. Como é que eu faço para parametrizar? Uma forma simples é você escrever um parâmetro, uma coordenada em função das outras duas. Tá? Por exemplo, vou falar que o y é igual a u e o z é igual a v. Legal? Aí, de maneira que eu posso fazer assim, ó. Poderia colocar, por exemplo, eu poderia fazer isso com z, né? Acho que seria mais prático. E é o que de fato eu vou fazer. Vamos ver aqui, porque o z tem coeficiente 1. Então, ó, vou falar, é a mesma ideia. É só uma outra parametrização. Lembra que eu falei que existem várias possibilidades? Vou falar que o x é igual a u, que o y é igual a v, e aí
como é que eu posso escrever isso aí? Eu posso isolar o z aqui, né? Posso colocar que o z é igual a 4 menos 2x menos 2y. Na hora de parametrizar aqui, ó, eu posso colocar simplesmente ó, x igual a u, y igual a v, z igual a 4 menos 2u menos 2v. Legal? E é onde eu tenho esse uv num intervalo aí variando, como o x é u e o y é v, coloco aqui, ó, que o u vai de 0 a 2 e o v também vai de 0 a 2, tá vendo? Porque aqui o x é igual a u, o y é igual a v, o x está indo de 0 a 2. Bacana? Se eu quiser representar, como eu falei, esse trechinho aqui, né? Se eu quiser o plano todo, o v nos reais. Legal? Ou simplesmente o par UV pertencendo ao R2. Se eu quiser o plano todo. Se eu quiser só aquele trechinho ali, faço só isso aqui. Legal? Bacana. Aqui embaixo eu desenho um cilindro. Aí, ó, olha só que bacana. A gente já viu sistemas de coordenadas cilíndricas e esféricas. A gente vai usar a mesma coisa aqui, cara. Só que, nesse caso, ó, aqui, por exemplo, o raio, a distância desses pontos até o eixo Z, nesse caso aqui é o eixo Z, vai ser o mesmo, né? Vai ser a mesma distância, ela vai ser constante. Então, a gente viu aqui como é que faz, né? O de cima. Aqui, como que eram ali as coordenadas cartesianas? As coordenadas cilíndricas. Lembra? Escrevi assim, né? X, R, θ, Z, onde eu tinha o x, r, cosseno θ, o y, r, seno θ, e o z igual a z. Legal? Se fosse um cilindro maciço, eu precisaria dessas três variáveis, desses três parâmetros, r, θ e z. Como eu tenho só a superfície, eu vou usar só dois parâmetros. E esse R, ele vai ser justamente constante. Aqui embaixo eu vejo no plano Y, no plano XY, que eu tenho uma circunferência de raio igual a 2. Então, ó, seguindo isso aqui, uma parametrização, então, a gente já viu aqui só para relembrar como era o sistema de coordenadas cilíndricas. Como é que é? Escrevendo agora aí. Aí eu posso colocar qualquer letra, certo? Eu vou colocar θ e V. Né? Θ e V. Eu tenho R cosseno, né? Então 2 cosseno θ, Y θ V, 2 seno θ, e o Z é o V. Bacana? Poderia colocar o Z mesmo, mas eu coloquei a letra que eu quis. Bacana? Se esse cilindro aí não tiver um limite, né? Θ, dando a volta toda, 2π, V reais. Bacana? Para ele ir indefinidamente. Esfera tem o sistema de coordenadas esféricas. É exatamente o que eu vou usar aqui agora. Lembra? Vamos só relembrar aqui tem mais espaço, não vou precisar apagar, não. Nesse sistema, o X, eu uso, né, um ρ, θ e um φ. Nesse caso aqui, o X fica ρ, seno φ, cosseno θ. Y fica ρ, seno φ, seno θ. Já o Z fica ρ, cosseno de φ. Legal? Isso aí para representar uma esfera maciça, né? Porque eu tenho, novamente aí, ó, 3 variáveis, 3 parâmetros. Agora aqui eu só quero a capa da esfera, só quero a superfície. Então o ρ é constante. Lembrando que o ρ é o raio dessa esfera aí. Aqui eu tenho uma esfera sendo na origem raio 3. Legal. Então o ρ vale 3. Para colocar aqui a parametrização então dessa superfície, seria
x. Posso, por um preciosismo, colocar como eu fiz aqui, ou posso só colocar o x, y, z direto, né? Só preciosismo. Vou colocar com preciosismo. Vai ficar então o θ e o φ, essas serão as variáveis, os parâmetros. O raio vale 3, então vai ficar seno φ, cosseno θ, 3, seno φ, seno de θ, z, 3, cosseno de φ. Legal. Bacana? Isso é 3 exemplos de superfícies, casos mais gerais. Outras situações, elipsoide, um paraboloide, você vai seguir ideias, pô, cara, mais ou menos parecidas, tá bom? Legal? Segundo de 4 vídeos, os outros 2 eu vou falar de umas particularidades relacionadas a essas parametrizações aí, porque aparece um elemento, tanto dois elementos, né? Na integral de linha e na integral de superfície, que eu vou dar uma ênfase um pouquinho maior para você entender o que é aquilo ali. Legal? Então isso aí é para a próxima aula. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima.